A Agência Nacional de Telecomunicações criou uma regra de identificação de telemarketing em novembro de 2021. Poucas empresas se identificam desde que entrou em vigor. Muitas pessoas desconhecem a nova medida e, assim, continuam com as ligações que causam incômodo. Se tem uma coisa que incomoda o Nick, é atender ligação de telemarketing. Toda hora, isso enche o saco, hein? Demais. Demais. A única solução que a Sara encontrou até o momento foi bloquear as chamadas que estressam. Eu costumo até bloquear. Eu tenho várias amigas que atende e já bloqueia a ligação, porque não conhece. Para a Maísa, o jeito foi criar a própria regra para não atender. Eu recebo falando de qual cidade está falando. Aí, dependendo da cidade, se for fora do meu estado, eu já nem atendo. Eu já bloqueio porque não tem interesse algum. Com a Simone foi ainda pior. Ela tem problema de saúde, é renal crônica e perdeu consulta importante com o médico por achar que era telemarketing. Para bastante tempo para ser agendada, aí ele vai te ligar, eu não atendo, achando que é de empresa de telefone. E era consulta que estava agendada para comparecer, né? Então acaba perdendo, né? Durante a reportagem, percebemos que a maioria dos entrevistados desconhecem a nova medida criada pela Agência Nacional de Telecomunicações. Não tenho. Porque quando aparece como spam suspeito, não aparece identificado no visor. Eu só vejo, às vezes, o estado fora, eu já nem atendo, porque eu já sei que é alguma coisa nesse sentido. Não tenho esse conhecimento. Não sabia não. A regra que obriga a telemarketing a se identificar nas chamadas começou a valer para celular há 2 meses, mas ainda é pouco cumprida. Segundo a Anatel, as empresas têm que usar 0303 antes dos números e cabe ao consumidor decidir se quer ou não atender a ligação. De acordo com o advogado especialista em direito do consumidor, Domingos Bruno, se a população esperar a iniciativa da fiscalização, não vai acontecer nada. É necessário cobrar a identificação com o prefixo 0303. A orientação que eu passo para o consumidor é que ele faça reclamações, porque se ele não está recebendo esse tipo de ligação com a identificação, mas está sendo perturbado com uma numeração normal, né? Então está havendo uma infração. Embora o ato da Anatel não estabeleceu uma punição, nós temos o Código de Defesa do Consumidor que permite que essa empresa seja punida pelo descumprimento de uma regra de um órgão especializado que é a Anatel. Então o que eu tenho sugerido é que faça inicialmente a reclamação ao PROCON e aos órgãos de defesa do consumidor e pode-se chegar até a ponto de se promover uma ação de indenização, porque esta perturbação pode sujeitar o infrator a pagar uma multa por danos morais diante dessa perturbação. Então o consumidor tem que reclamar. Por exemplo, eu não tenho recebido telefonemas com 0303, mas se de repente eu perceber que se trata de telemarketing e que eles não estão utilizando desta instrução da Anatel, evidentemente a gente tem que fazer reclamação ao PROCON. Dr. Bruno explica que a regra não resulta em multa pela Anatel porque já está no Código de Defesa do Consumidor. Talvez ficaria um tal de concorrência entre uma multa, uma aplicação de punição de um lado e de outro. Então, se nós temos uma regra do Código, que é uma lei, né? Então seria interessante se utilizar do próprio Código de Defesa do Consumidor. O advogado destaca que o consumidor tem direito de não ser perturbado e deve aproveitar desse poder em seu favor. Nós temos algumas punições, seria multas, seria advertência, seria a suspensão da atividade, seria inclusive a interdição da empresa, né? A interdição seria para, inclusive, fechar a empresa, né? As multas, elas vão de 200 UFIR até 3 milhões de UFIR. Hoje nós temos que a UFIR está em torno de quase um pouco mais de R$4.
Então, hoje uma pena de multa seria no mínimo de R$800, mas vai até 3 milhões vezes R$4, você imagina que o valor que daria, né? Além do celular, a expectativa é que a regra se estenda a outros meios de comunicação. A partir de 10 de junho, começa para os telefones fixos. E depois, a Anatel, pelo que eu vi, vai fazer também com relação a WhatsApp e os outros tipos de contatos que essas empresas têm com o consumidor. Andrea Piai para a Rede Vida de Televisão.